Olá, minhas amigas e meus amigos. Hoje vamos iniciar mais uma aula sobre visão espírita da Bíblia, abordando o assunto Os Profetas. Recapitulando, o período dos patriarcas abrange cerca de 4 séculos, provavelmente do século XX ao século XVI a.C. Mostra Abraão com sua família deixando Ur, na Caldeia, em busca de uma nova terra até se instalar em Canaã. E por volta de 1300 a.C., após um silêncio bíblico de 400 anos, período de permanência do povo hebreu na terra dos faraós, Moisés empreende a libertação do povo. Toda a epopeia mosaica, da libertação à permanência no deserto até chegar à terra prometida, está narrada no livro Êxodo. Entramos então na era dos juízes. Começa com a posse da terra prometida, após a obra libertadora de Moisés, assim como a fixação organizacional do povo e das leis por ele fixadas em nome de Javé. Isso se deu provavelmente no final do século XII a.C. Dentre os juízes, os que mais se destacaram por seus feitos heróicos foram Arão, Josué, Jefté, Gedeão, Sansão e Samuel. Depois entramos na Era dos Reis. Está narrado nos dois livros de Samuel e se inicia com Saul, provavelmente no século X a.C. Simbolicamente, os três reinados de Saul, Davi e Salomão tiveram a mesma duração, 40 anos. Na sucessão de Salomão, a nação foi dividida em duas, Israel ao norte e Judá do sul, em 930 a.C. A Era dos Reis. Com aquela divisão, temos em 721 a.C., Israel é conquistado pelos assírios. 586 a.C., Judá é conquistado por Nabucodonosor da Babilônia. 539 a.C., Ciro I da Pérsia conquista a Babilônia e liberta os hebreus. O Estado hebraico torna-se uma província persa. E finalmente em 63 a.C., Roma domina a Judéia e em 70 d.C., Jerusalém foi destruída e o povo disperso pelo mundo no episódio chamado de diáspora. Era dos profetas, assunto da nossa aula, começa com Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que foram os chamados profetas maiores. E aí surge então o conceito do Messias Salvador. Elias viveu em Israel no século IX a.C. e foi um profeta que focou sua mensagem na vinda do Messias. Destacamos a sua reencarnação como João Batista, sugerida por Jesus, e sua aparição também, junto com Jesus, no Monte Tabor, no fenômeno chamado de transfiguração. Por isso é que muitas vezes Elias é citado no Novo Testamento. Os principais milagres e profecias de Elias. Com sua capa abriu o rio Jordão, aumentou o azeite e farinha da viúva, deu vida ao filho da viúva, ou seja, ressurreição. Destruiu o altar de Baal, desarmou os sírios diante de Israel, profetizou a sentença de Jezabel, e 102 homens foram consumidos pelo fogo. Eu grifei em vermelho essas aí para vocês fazerem uma analogia com os milagres que Jesus faria anos depois. No segundo livro dos Reis, em seu capítulo 2, versículo 11, registra algo da morte de Elias. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Seria alguma nave alienígena que teria levado Elias para um outro plano, para uma outra dimensão? Milagres e profecias do sucessor de Elias, Eliseu. Ressuscitou o menino,
fez a multiplicação dos pães, curou Naamã da lepra, milagres que veríamos depois com Jesus. Deu visão espiritual a Gease, previu alimentação ao povo de Samaria, depois de morto ressuscitou um defunto. Bem, todos os milagres que Jesus faria depois, né? Isaías. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra e da morte, raiou uma luz. Pois é o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você, não tema, eu o ajudarei. Muito diferente do Deus Javé que nós vimos nas aulas anteriores. Né? Esse é um Deus realmente amoroso, misericordioso, que Elias traz então na sua mensagem. Temos depois o livro de Provérbios. Quem anda na integridade anda seguro, quem falseia pelos caminhos será descoberto. Faz bem à sua alma quem é misericordioso, quem é cruel aflige sua própria carne. Aplica teu coração ao ensino e teus ouvidos às palavras que trazem conhecimento. O temor do Senhor odeia o mal, detesta o orgulho e a soberba, a má conduta e a boca falsa. E finalmente, o mais lindo de todos, o Salmo 23, Salmo de Davi, que na verdade não foi escrito por Davi, e sim pelos sacerdotes do seu tempo. Né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muito lindo, muito diferente do Deus Javé que nós estudamos até então. O Messias já era esperado desde tempos imemoriais pela humanidade, como nos relata o Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Os enviados do infinito falaram da figura celeste na China milenária. Os iniciados do Egito esperavam-no. Na Pérsia idealizaram sua trajetória. Na Índia védica era conhecida quase toda a história evangélica. Nas massas populares havia uma secreta intuição do Messias. No livro Médico de Homens e de Almas, a Taylor Caldwell narra a história de Lucas e também aborda a previsão da vida do Messias mais ou menos um século antes de sua chegada na região da Babilônia. Ou seja, todos os povos da época sabiam da vinda de um grande avatar que iria trazer uma mensagem diferente e unificadora para a humanidade. Essa é a previsão da vida do Messias. Ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos abordar agora sim a reencarnação no Velho Testamento, fazendo uma analogia com o conhecimento da doutrina espírita, e vamos avançando nos estudos agora, ficando mais claros para todos nós a ligação entre a Bíblia e o Espiritismo. Muita paz a todos vocês.